Pessoal, boa noite. Aqui é o Newton Cubo novamente. Vamos finalizar aqui os vídeos sobre os carros elétricos. Agradeço sua visualização. Eu vou colocar outra apresentação que agora falar um pouco sobre a IT41. De forma bem sucinta. Vamos lá, pegar os pontos principais da IT41. Deixa eu só preparar a apresentação aqui. Vamos lá. Só preparar aqui, pessoal. A apresentação que eu fiz. Vamos em frente, então, aqui a apresentação. Vamos lá, então terminar aqui falamos sobre os riscos, sobre os gases, sobre o thermal runaway, falamos sobre a consulta técnica. Agora vamos falar do que já está em vigor, que é a IT41, a nova redação da IT41. A versão TEC 41 da versão 2025, atualizada pela portaria número 003, 17 de março de 2026, do Corpo de Bombeiros. Então, aqui faz menção à, né, NBR 5410, a 17019, que fala sobre requisitos para instalação de alimentação de veículos elétricos. A NBR EC 61851, Sistema de Recarga Condutível para Veículos Elétricos. Aqui o 53, em áreas internas da edificação, admite somente a utilização dos modos 3 e 4. O SAV, modo 3 e 4, conforme a NBR e EC, em áreas internas. Então, em áreas internas, só vai ser admitido o modo 3 e o modo 4. Esquemas dos carregadores conforme essa NBR aqui, né? IEC 61851. Isso tudo eu tirei da IT 41. Este item 5.4, todos os tipos de pontos de desligamento manual devem ser instalados na altura entre 0,90 e 1,80 do piso acabado. Então, os pontos, as botoeiras de desligamento manual têm que estar nessa altura aqui, nesse intervalo. 90 centímetros em 80. Deve haver pontos de desligamento manual em todos os SAV, que são os pontos de abastecimento dos veículos. Não mais do que 5 metros da entrada principal da edificação ou da entrada da garagem. Ok. Aqui é muito parecido com hidrante e extintor. Não mais de 5 metros da entrada principal da edificação. Ou da entrada da garagem, então, da entrada principal ou da entrada da garagem, no mesmo nível da garagem, ou das escadas nos pavimentos da garagem da edificação. Tá? Esta será denominada como chave de emergência de pavimento. Então, você pode atender uma dessas exigências aqui. Esta, ou esta, ou esta. Deve haver ponto de desligamento manual em todos os SAV, não mais de 5 metros desses equipamentos. Esta será denominada como chave de emergência local. Então, nós temos uma chave de emergência de pavimento e uma chave de emergência local. A chave de emergência local deve ficar não mais do que 5 metros do SAV, do ponto de abastecimento. Deve haver garantia da interrupção de energia entre os SAV e a rede elétrica, por meio de disjuntor no quadro de distribuição. Então, no quadro de distribuição, abriu a tampa, deve haver um disjuntor devidamente identificado, é lógico, que a sua interrupção, seu desligamento, interrompa a alimentação de energia dos SAV. Cada SAV deve possuir circuito exclusivo com proteção individual por disjuntor e dispositivo DR. Diferencial residual de alta sensibilidade, 30 miliamperes. Dos tipo A, F ou B, conforme a MNT a 1719, 019, instalado no quadro de distribuição, ou incorporado à própria estação de recarga. Modo 3, sendo vetado o compartilhamento do dispositivo entre DRT ponto de conexão distintos. Certo? Porém, as instalações elétricas têm que estar em conformidade com a NBR 5410.
Deve ser prevista proteção contra surtos, os chamados DPS, dispositivo de proteção contra surtos, nos quadros que alimentam as estações de recarga. Isso faz parte do SPDA, do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. É uma espécie de disjuntor específico para conter surtos. Uma descarga muito forte, o raio que cai na edificação. Na verdade, o DPS é mais para uma descarga que caia na rede elétrica. O raio pode cair perto da rede elétrica ou em cima do fio mesmo, ou em poste, e essa descarga ser transferida para a edificação. E aí o DPS faz a proteção desligando a rede. É vedada a conexão do SAV diretamente nos terminais de conexão do disjuntor padrão de entrada, mesmo em unidades consumidoras exclusivas. Nós estamos entrando numa área da engenharia elétrica, necessidade de um profissional habilitado para isso. Os SAV têm que ser fisicamente protegidos com defensas ou outro sistema apropriado que evite danos originados por circulação de veículos ou impactos acidentais. Então, o ponto de abastecimento tem que ter uma barreira física, não sei dizer agora, uma gaiola de aço ou um pilar menor, um pilar pequeno, para proteger de impacto, um impacto assim, então, veículos que vem de ré e danifica o SAV. Aí tem que ter um obstáculo ali. Isso aparece lá na IT28, quando se tem cilindros de LP em local de movimentação de veículos. Tem um item lá que fala que é parecido com este. É proibida a conexão de dispositivo para recarga veicular em tomadas comuns, em geral. Tal qual os adaptadores. Então, não pode usar tomada comum. Tem que ser a tomada específica do fabricante, específica para o veículo. Tem veículo de BYD, Volvo. Cada um tem o seu carregador específico, creio eu, do fabricante mesmo. Deve haver sistema de sinalização referente à vaga que possui CAV. Então, tem que sinalizar. Bem como junto aos pontos de desligamento e disjuntores do quadro de distribuição. Então, o disjuntor do quadro de distribuição tem que estar devidamente identificado. Colocar um disjuntor lá e não tem identificação. A hora que você abre o quadro e encontra 50 disjuntores, é que você vai identificar quem é o SAV. Endereçando a posição de cada SAV e o disjuntor correspondente. As placas devem ser entre 1,20 m e 1,90 m do piso acabado, a base da sinalização. A base é a parte inferior da sinalização, você mede lá 1,20 a 1,90. Quadro de distribuição. Placa retangular fotoluminescente, o texto, quadro de distribuição do SAV, negrito, recarga de veículos elétricos. Aí essas placas compram em lojas aqui, ó. Só que tem que estar lá no quadro de distribuição. E essa daqui tem que estar no SAV. A fundo azul, a placa é 40 por 20, 40 de altura por 20 aqui de extensão na base. Chave de desligamento de emergência, aí aquela chave do pavimento e a chave local, tem que ter esse desenho aqui. Em caso de apresentação de projeto técnico de segurança contra incêndio, deverá haver nota específica em planta indicando aparentemente que haverá os pontos SAV, bem como o atendimento das prescrições citadas nesta instrução técnica. Então, se você estiver fazendo o projeto e tem um SAV, você deverá indicar o ponto, a localização do SAV na planta e coloca uma nota lá que será atendido as prescrições, os itens citados nessa instrução técnica. Então, projetista, lembra isso aí, já tem que fazer, tá? Você está fazendo o projeto agora, vai mandar para análise do Corpo de Bombeiros, tem SAV, você precisa colocar a posição do SAV,
porque ele está atendendo esta redação. O 593. A comprovação de responsabilidade técnica referente ao SAV deverá ocorrer em todas as formas de apresentação de projetos listados. Então, aqui, a emissão da ART. A verificação dos critérios de execução técnica das vistorias será realizada de forma visual e por amostragem. O vistoriante vai fazer isso de forma visual, vai abrir o quadro, verificar se o disjuntor está identificado, vai verificar sinalizações, vai verificar a barreira de proteção lá para o SAV. Enfim, o que é essa vistoria visual? O vistoriante de Corpo de Bombeiros não vai puxar fio, não vai desmontar quadro de energia, nada disso. É visual. Verificar se tem fios expostos, tudo que visualmente pode ser visto e algum tipo de amostragem. Os sistemas de alarme e detecção de incêndio devem ser interligados aos pontos de desligamento. Então, isso aqui eu fiz uma pesquisa e vou mostrar já. Garantindo que o desligamento automático de todos os SAV imediatamente. Então, entrou o alarme, alguém acionou uma botoeira de alarme, ou um detector pegou fumaça ou calor, e o alarme entrou, a central de alarme tem que estar conectada a todos os sistemas de abastecimento, a todos os SAV, de forma a desligá-los imediatamente. Então, tocou o alarme, imediatamente, em poucos segundos, deve ser desligado todos os carregamentos. Seja esse originado pela detecção ou pelo acionamento manual. Então, alguém quebrou uma botoeira de alarme ou um detector de incêndio pegou calor ou fumaça. Quando o alarme de incêndio entrar em estado de alarme, aqui o resumo, aqui isso aqui não está na IT, tá? Isso aqui eu elaborei aqui por IA. O que deve acontecer nesse caso? Agora vamos focar só naquele item. Quando o alarme de incêndio entrar em estado de alarme, alguém quebrou uma botoeira, acionou o alarme. Ou se existe detector na edificação, o detector pegou fumaça ou calor. Depende do tipo de detector. Detector de fumaça e detector de calor. Ele deve desenergizar o sistema de carregamento de veículos, ok? Os SAVs. Tem que ser desligados imediatamente. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Eu não sou especialista nisso. Não tenho muito conhecimento de eletrônica, não sou instalador, né? Eu tenho muitos amigos que entendem. Aqui só estou dando um caminho aqui, tá? Formas quais de implementar. A saída central de incêndio, método mais usado. A central de alarme normalmente possui. As centrais de alarme, pessoal, você abrindo a tampa dela, dentro, fica bem na lateral, assim, você olhando de frente, normalmente está na lateral superior direita, na parte interna da central. Você vai encontrar ali como é que eu chamo ali? Alguns parafusos, é um relé de saída, que está escrito, chamado, o nome disso é contato seco. Vai estar escrito lá NA, NF e vai ter um C. NA é o normalmente aberto, NF normalmente fechado e o C é o comum. Tá? Essas são saídas da central de alarme, onde você pode instalar módulos para acomodar outros sistemas. Por exemplo, você pode instalar um módulo para destravar uma catraca. Então, quando o alarme entra, ele ele aciona esses contatos secos e, por sua vez, se comunica com outro módulo que desliga algum sistema ou liga algum sistema. Por exemplo, você pode ter isso aí para ligar um grupo com autoventilador, por exemplo. No nosso caso específico, eu quero que o contato seco, eu quero colocar um módulo no contato seco que quando a central entrar, este módulo em contato com, conectado ao NANF, contato seco da central,
vai receber esse sinal e vai desligar o SAV. É, e aí, tem esse módulo de saída endereçável também. Tá? Então, você usa essa saída para comandar um dispositivo de porte. Vou pegar mais detalhes aqui. Acionamento de contator disjuntor. Então, nós vamos usar aqui um contator disjuntor, que é uma espécie de disjuntor, e quando ele é energizado, ele desliga. Tá? Ele desliga o abastecimento, a energia do SAV. Lógica, alarme ativa. Ok. Relé da central muda de estado. O contato seco muda de estado. O relé aciona o contator ou bobina de disparo, que por sua vez desliga o SAV. Então, esse é um esquema básico. Central de incêndio. Você vai procurar ali na central de incêndio, como eu falei, na parte de dentro, NA-NF. Vai instalar esse relé, que por sua vez vai se comunicar com o contator. Esse contator vai desligar a alimentação do SAV. Então, opções de quartelé. Então, eu só peguei uma opção. Eu tirei do por IA. Opção A, o contator. Mais simples e econômico que interrompe a alimentação do carregador. O que acontece com o contator? Ele recebe o sinal lá do alarme, ele é energizado, na verdade, esse contator é energizado e ele desliga. Ele corta a alimentação elétrica do SAV. Sistema desligado automaticamente caso de incêndio. Preferir lógica, normalmente fechado. Então, o NF lá dentro da central de alarme, ele abre quando o alarme é acionado. E aí ele se comunica com o relé, que por sua vez aciona o contator. Intertravamento, evitar religamento automático durante a emergência. Aqui nós já falamos, né, dos riscos específicos dos veículos elétricos, a liberação do fluido de hidrogênio. Então, o desligamento do carregamento ajuda a reduzir o risco, evitar o agravamento do cenário. Se você tem, imagina, tem um incêndio se propagando na edificação e um veículo elétrico lá conectado a um SAV. Então, essa situação agrava o cenário da ocorrência, o cenário do sinistro. Por isso que está na IT aqui, a fim de reduzir esse risco, o desligamento do SAV. Essa aqui é uma central da Intelbras. Se você abrir ela, você vai encontrar o contato seco. As centrais mais simples têm um contato seco, tá? O NA ou NF. Então, central, saída relé NA, relé aciona o contator corta a alimentação dos carregadores. Praticamente na hora, assim, poucos segundos, praticamente imediato, né? Entrou o alarme, ele já aciona o relé, que aciona o contator corta a alimentação dos carregadores. Resumo direto: central de alarme, relé, contator. Tem um contator e tem esse shunt trip, desliga o SAV. Esse shunt trip já é um sistema mais robusto. Você pode dar uma pesquisada aí. Tá aqui um esquema bem sucinto, tá? Gerado por IA também. É o modo de saída, fase neutro, aqui o contato seco, quadro de alimentação do SAV, e aí esse sistema desliga todos os circuitos, todos os sistemas, todas as tomadas de abastecimento de SAV. Bom, pessoal, então termino aqui. Agradeço a sua atenção. Eu vou concluir esse assunto aqui. Concluir entre aspas, né? Porque o assunto não se esgota, tá? Lembrando que a IT 41 que eu mostrei já está em vigor. Ah, nós temos lá no artigo. Deixa eu tentar abrir aqui.
Existe no artigo, acho que no artigo 10, pessoal, um prazo de adaptação para isso. Deixa eu tentar abrir aqui rapidamente. Um prazo de adaptação. Deixa eu abrir aqui. Vou dar uma olhada lá. Nesse tempo, vou ver se eu encontro rapidamente aqui, ó. Eu coloquei Som Técnica 41. Tem um prazo aqui. Bom, pois eu peço que você dê uma lida, porque evidentemente eu resumi bastante aqui, tá? O assunto não se esgota. Nenhum dos assuntos, aliás, se esgota. Que eu puder falar aqui, o que eu fico falando uma semana nunca vai esgotar. Nunca vai esgotar. Tem muita coisa para nós aprendermos, muita coisa mesmo. Então, premissas da inspeção visual, aplicação. Aqui, ó, da aplicação. Então, essa instrução técnica aplica-se às edificações e áreas de risco, que possuem sistemas elétricos de baixa tensão instalados. Tá? Aqui no 311, para edificação em áreas de risco existentes, quando da renovação do auto visor do Corpo de Bombeiro, então, se a edificação já é existente, você tem um projeto, tem a VCB, está renovando a VCB. Então, você tem uma edificação existente. Quando da renovação, quando você for renovar o auto vistoria do Corpo de Bombeiros, as exigências, ó, 5.1, 5.2.2, 5.2, até a 5.12 devem ser atendidas. Então, todos esses itens aqui, ó, 5.1, vamos pegar o 5.1 aqui, ó. As linhas elétricas, cabos fixados, 5.12, ó, 5.13, 5.13 aqui, ó, 5.17, os componentes fixos, 6.1 e 6.7. Cadê o 6? 6.7. Então, as áreas ampliadas para que se aplica as funções. Então, o que está aqui, ó, nesses itens, não está aparecendo é, a questão dos carregadores. Aqui, ó. Então, entendemos que ou vai ter uma regulação aqui a respeito. Aqui. Bom, eu vou dar uma olhada melhor aqui, porque aqui não aparece a questão dos carregadores. Ó. Os carregadores, eles estão, os veículos elétricos estão aqui, ó. 5.10, 5.2, 5.8, então não tá. Bom, esse é um outro assunto. Vou concluir aqui, pessoal. Bom fim de domingo para vocês. Hoje é domingão, né? E desejo uma boa semana a todos. Muito obrigado.